O Espírito do Senhor está nesse lugar, amém? Já adoramos a Deus, já louvamos, já oramos, já fizemos muitas coisas aqui hoje nessa manhã. E o Senhor fica feliz com a minha presença, com a tua presença. O Senhor fica feliz com você que está nos assistindo ao vivo aí pelo YouTube, porque estamos adorando ao Senhor. Mas neste momento nós queremos ficar a sós com Deus e ouvir a palavra do Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração através da sua palavra. Por isso eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31. Enquanto você abre a palavra do Senhor, a palavra de Deus, eu quero desejar a você um feliz sábado. Pode desejar para mim também com mais alegria no coração, né? Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Amém, agora fiquei mais animado para pregar. Olha só, eu sou feliz de voltar aqui à Igreja Central e poder trazer uma mensagem, compartilhar alguma coisa muito importante, um recado especial de Deus para você. E um feliz sábado para você que nos assiste aí, pelo YouTube. Estamos aqui na Igreja Central de Blumenau e queremos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Deuteronômio 31, aqui diz o seguinte, o título é As Últimas Disposições. Só um pouquinho. São as últimas palavras de Moisés à igreja, ao povo de Deus no deserto. Moisés se despede do povo. A mensagem de hoje, eu queria que você pensasse no seguinte: Deus chegou para Moisés, naquele dia, e disse: Moisés, hoje é o teu último dia de vida, faça o que você achar que é melhor, mas eu acho melhor você se despedir da família de Deus. Diga alguma coisa para eles, e no final do dia, nós dois vamos ficar a sós, e você vai dormir o sono da morte. Imagine se você, numa sexta-feira à noite, nas primeiras horas do sábado, você vai dormir, ali fez o culto de pôr do sol com a sua família, você lanchou e foi dormir, e naquela noite, de sexta para sábado, o Senhor Deus aparece em sonho para você, e no sonho, parece muito real, e Ele diz para você: olha, amanhã é sábado, e será seu último dia de vida, então você tem o sábado todo, para fazer o que você achar mais importante, para falar com as pessoas que você julga ser mais importante na sua vida. E no pôr do sol de sábado para domingo, eu vou ficar a sós com você, você vai ficar a sós comigo, e você vai dormir o sono da morte. A minha pergunta é simples: o que você faria nesse último dia de vida, nesse sábado? Com quem você falaria? Para quem você ligaria? Para quem você mandaria uma mensagem? Para quem você gravaria um áudio? Quem você visitaria? Que palavras você iria falar? Para quem você iria pedir perdão? Para quem você iria dar um conselho, seu último conselho, sua última palavra de orientação? Mas só que nesse sonho, que supostamente você teve nesta madrugada, Deus falou para você assim: se despede, fale com quem você quiser, mas tem um detalhe: você não irá para o céu. Então, alerte as pessoas que você ama. Talvez no sonho você perguntasse para Deus: mas Senhor, por que eu não vou para o céu? O Senhor quer que eu passe o sábado todo me despedindo? Mas o Senhor não vai me dar a salvação, eu não vou para o céu, por quê? E aí no sonho Deus disse para você assim:
no pôr do sol, depois de você passar o dia fazendo aquilo que você julga mais importante, falando com as pessoas mais importantes da sua vida, no final do dia eu vou dizer para você por que você não vai para o céu. Por que você não estará no céu? Já pensou? Então, foi isso que aconteceu com Moisés. Deus falou para Moisés: se despede do povo, fala o que você precisa falar, aconselha o que você precisa aconselhar, mas no final do dia eu volto a falar com você e vou dizer para você por que que você não vai para Canaã. Por que você não vai para Canaã? Sabe, 40 anos se passaram no deserto e Moisés pastoreou e guiou o povo de Deus. Moisés chorou com o povo de Deus, sofreu. Moisés derramou suas lágrimas diante de Deus. Moisés suplicou auxílio. Teve momentos que ele disse: Senhor, ou o Senhor me dá sabedoria para pastorear e guiar o povo pelo deserto, ou o Senhor me dá a morte. Moisés ficou deprimido muitas vezes, ficou angustiado, queria desistir. Moisés ficou em alguns momentos arrasado, porque no início da jornada pelo deserto, nos primeiros 2 anos, ele já estava pronto para entrar em Canaã. Chegaram perto do rio Jordão, de atravessar para Canaã, mas por infidelidade do povo, Deus disse para ele: olha, eu vou levar você para Canaã, mas o povo eu não vou levar. Moisés disse: não, Senhor, sozinho eu não quero ir, eu quero ir com as pessoas que eu amo, sozinho eu não quero ir para Canaã, eu quero conduzir o povo, a minha família, a igreja, porque o Senhor me chamou para guiar e salvar o teu povo. E 40 anos se passaram, uma geração inteira morreu pelo deserto. A geração que saiu do Egito, caminhou, viu os milagres de Deus desde o Egito. Aquela geração foi morrendo pelo deserto. Só estavam vivos Moisés, Josué e Calebe. Todos os demais haviam morrido durante os 40 anos de peregrinação. A pergunta é a seguinte, meus amigos: quanto tempo mais nós queremos peregrinar pelo deserto deste mundo? Quanto tempo mais? 2 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos? Quanto tempo mais você acha que o planeta Terra vai suportar? O que mais precisamos ver? O que mais precisamos presenciar? Mais milagres ou mais tragédias? Mais alegrias e bênçãos ou mais dor e sofrimento? O que mais você precisa presenciar para você querer continuar peregrinando pelo deserto, até que você e eu, em algum momento, vamos dormir o sono da morte? O sonho de Moisés era conduzir o povo de Deus, era estar em Canaã. Aí Deus disse para ele: se despede do povo, hoje é teu último dia de vida, tu não vai para Canaã, mas essa geração irá para Canaã. Ela não merece, mas eu prometi, essa vai para Canaã. Os pais, eu disse que iriam morrer pelo deserto. Sabe, irmãos, quem morreu e não foi para Canaã, ou a geração que foi para Canaã, não foi porque mereceu, foi pela graça e misericórdia e pelas promessas de Deus. Quem será salvo pela graça de Jesus, por mérito nenhum. E Moisés então começa a dar seus últimos conselhos, suas últimas palavras. Eu não sei quando eu vou voltar a pregar aqui, irmãos, não sei. Faz mais de 1 ano que eu não preguei aqui. Talvez, não vou nem dizer isso, mas eu não quero que essas sejam as minhas últimas palavras para você que está aqui nesse sábado, que está aí na galeria, que está assistindo. Eu não quero que sejam as últimas palavras. Primeiro porque eu não quero morrer aqui nesse deserto. Eu não gostaria de experimentar a morte e a primeira ressurreição. Eu gostaria que Cristo viesse e eu fosse para Canaã celestial em vida, sem experimentar a morte. Entende? E você? Você quer experimentar a morte? Quem quer, diga amém. Não diga, diga misericórdia. Nós queremos vida eterna em Cristo Jesus. Nós queremos Canaã celestial, estamos à beira do Rio Jordão. Quanto tempo mais? Então nós temos que nos preparar para isso.
Agora, que palavras você tem para dizer para as pessoas que você ama? Hoje você vai sair aqui da igreja, para quem que você vai ligar, para quem que você vai passar o link da igreja, para quem que você vai fazer um convite para vir à igreja, para quem que você vai mandar um convite para estudar a Bíblia pelo WhatsApp ou pessoalmente, para quem? A quem que você vai alertar? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, Moisés começou a dizer o seguinte, capítulo 31, verso 2: sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. O Senhor me disse: você não irá para Canaã. Só não disse o porquê, mas você não vai para Canaã. Para Moisés e o povo de Deus na época, Canaã simbolizava o céu, todas as promessas lindas e maravilhosas. Para nós é Canaã celestial, a diferença é essa. Para eles Canaã terrestre, para nós celestial. E Moisés diz assim: Deus falou que eu não vou com vocês, que eu vou morrer antes, que eu não vou ver Cristo voltar em vida, eu vou morrer, Moisés tinha esperança de ressuscitar, e ele diz o seguinte: o Senhor teu Deus, ele reúne toda a igreja e diz: o Senhor teu Deus passará adiante de ti, Josué será o novo pastor, como o Senhor anunciou. Por isso, verso 6, sejam fortes e corajosos, não temam, nem vos atemorizeis, diante do que acontece no mundo, aí fora, porque o Senhor vosso Deus é quem vai com vocês, e não vos deixará, nem vos desamparará. Sabe o que Deus disse para o povo de Deus? Não tenha medo, não importa quem é o pastor, se é Moisés ou Josué, o importante é você ter a certeza e a convicção. Moisés falou isso para o povo: o Senhor está com você, com vocês, com você que assiste, com vocês da galeria. O Senhor está com você, e Ele está um passo à nossa frente, está conosco e está na retaguarda. O Senhor nos guia. O Espírito Santo, Jesus Cristo e o Pai. O Espírito Santo à frente, Jesus Cristo conosco, juntinho, e o Pai na retaguarda, dando proteção. E o Senhor irá nos conduzir, porque a gente merece? Não. Agora você tem que se apegar a essas promessas. Sabe o que mais ele disse? Ele olhou para o líder, para Josué, e disse: você também não tenha medo, o Senhor estará contigo como esteve comigo. Não importa quem é o pastor, perfeito ou não, Moisés, Josué, não importa, mas Deus conduz seres humanos imperfeitos, líderes imperfeitos. Então há um recado para você, para mim, que sou pastor, para você que é ancião, para você que é líder de ministério, para você que está à frente, há um recado para você, da palavra de Deus. Deus usa você para guiar o povo de Deus, para abençoar as pessoas. Deus usa você, que é membro dessa igreja, para abençoar a tua casa, a tua família, teus amigos, no trabalho, por onde você passar. Deus usa você. Não, mas sou pecador demais. Então ninguém pode ser usado por Deus, porque Paulo diz que ele era o maior dos pecadores. Deus usa você no teu pior momento. Você pode estar no teu pior momento, mas Deus usa você. Entenda isso. Ah, mas eu estou longe de Deus. Deus usa você. Você já viu pessoa que está afastado da igreja, anos fora da igreja, mas o coração é adventista, e quando surge uma oportunidade, ela fala alguma coisa. Deus está usando mesmo longe da igreja, mas ela precisa se apegar na graça e voltar para Cristo. Depois Moisés fala da importância da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos, dos 10 mandamentos, das orientações proféticas. Depois no verso 14 em diante, Moisés alerta o perigo de se afastar de Deus, da apostasia. Toma cuidado, não se afasta do Senhor, porque você pode se afastar sem perceber, e voltar às vezes é muito mais difícil. Você pode se tornar uma ovelha perdida,
Você pode se tornar uma dracma perdida, ou você pode se tornar um filho pródigo. Entende? E é difícil voltar. A dracma, alguém tem que achar você por aí perdido. O filho pródigo, você tem que voltar cheirando todo estragado, mas volta que o pai vai te abraçar. E a ovelha perdida é aquela que não encontra o caminho de volta, mas alguém precisa ser usado, e pode ser você, para buscar aquele que se perdeu e está lá perdido entre os espinhos. Amados de Deus, Moisés alerta. Depois do verso 24, ele diz o seguinte: leiam os livros da lei a cada 7 anos. Leia a palavra de Deus, a orientação profética, Bíblia e orientação profética, irmãos. Moisés disse, o Pentateuco de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Bíblia para eles eram esses 5 livros. E para nós hoje são o Pentateuco. Depois Deus foi conduzindo com as mensagens proféticas, depois os apóstolos, e nós temos a Bíblia completa. Mas ainda Deus tem a orientação profética. As mensagens de Deus, as orientações de Deus para a sua igreja, para o seu povo. A luz menor que ilumina a luz maior, que é a Bíblia. As orientações proféticas, irmão. Então é Bíblia e Espírito de Profecia. Você que é adventista entenda essa expressão, Bíblia, Espírito e Profecia. Mas Deus não deixou e não deixaria o seu povo sem orientação profética. Nunca deixou sem orientação profética. E nós não somos mais uma igreja entre milhares de igrejas. Nós somos um movimento profético que surgiu num tempo profético, do estudo profético de Daniel e Apocalipse, com uma mensagem profética, e que recebeu o dom profético para anunciar a última mensagem da breve volta de Jesus, que estamos chegando em Canaã celestial. Cristo está às portas. Então nós somos esse movimento profético. Um movimento profético que recebeu essa responsabilidade e a orientação profética. Nós entendemos as mensagens proféticas e nós precisamos compartilhá-las. E nós temos a palavra de Deus como se fosse a lei de Deus e as orientações proféticas. Estava lá na tenda da congregação, na igreja do deserto, estava lá as tábuas da lei e as orientações proféticas ao lado da arca. O povo de Deus não pode se afastar da orientação profética. Bom, depois disso Moisés então canta um hino. Eu não sei se ele cantou com toda a congregação, se ele declamou somente a poesia desses hinos, mas ele relembra as bênçãos de Deus durante os 40 anos. A irmã, no momento de oração, disse assim: lembra, mentaliza uma bênção durante a semana. Eu tive 2 grandes bênçãos essa semana, irmã. 2, eu não consegui ficar só com uma. Completei mais um ano de vida na quinta-feira, amém ou não amém? Glória. Mas eu não quero morrer aqui nesse deserto, não. Estou ficando mais velho. Eu estava olhando os cabelos do pastor Fábio, comentei ali com o jovem. O pastor Fábio chegou de cabelo preto, já está de cabelo branco. Aí ele riu, eu falei: será que se eu fosse pastor dessa igreja, eu ficaria de cabelos brancos? Não, eu acho que eu ficaria careca direto. Não, claro que não. A Bíblia diz que Moisés queria continuar guiando o povo de Deus. Não importa se jovem, idoso, careca, de cabelos brancos, nós temos que continuar firmes, amados, amém ou não amém? Continuar nossa jornada. E Moisés cantou um hino lindo, relembrando as bênçãos do Senhor. Eu contei a segunda bênção, não ainda? A segunda bênção, casei minha primogênita, no domingo, amém ou não amém? Não sei, estou orando pelo genro, estou brincando. É um filho que a gente ganhou, mais um filho. Amados de Deus, casar uma filha, né, como pai, pastor, é uma experiência única. Louva a Deus por isso. Quantas bênçãos você tem para lembrar na tua jornada, na tua caminhada cristã. E depois Moisés, depois de cantar o hino, Deus então, Moisés abençoa
o povo de Deus. Amado de Deus, você tem que abençoar a tua casa, você tem que abençoar as pessoas que te cercam, você tem que abençoar teus filhos, você tem que abençoar teu cônjuge, você tem que abençoar teus colegas de trabalho, você tem que ser uma bênção por onde você passa. Mas eu não sou digno. Todo ser humano que crê em Jesus, que aceitou Jesus como Salvador, não importa tuas falhas. Moisés não foi para Canaã, e Deus logo vai falar para ele por quê. Mas nem por isso Moisés deixou de abençoar e de ser uma bênção. Nós temos que abençoar. Depois de abençoar, no verso 48, fala aqui que naquele mesmo dia, eu acho que no final do dia, à tarde, falou o Senhor a Moisés dizendo: sobe a este monte, ao monte Nebo que está em Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel te dou em possessão. Você morrerá no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo. Verso 51, Deus explica por que ele não entraria em Canaã. E aí Deus explica: porque você prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra, porém não entrarás nela, na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Amados de Deus, como é que Deus tortura um servo dele, 40 anos pastoreando uma igreja difícil, 5 milhões de pessoas, aproximadamente, por um deserto, durante 40 anos servindo, sofrendo junto com o povo, sofrendo por causa do povo, intercedendo pelo povo, mas querendo levar o povo para Canaã. Como é que Deus fala para ele: olha, você não vai, 40 anos sonhando? É como nós. Quantos anos você é adventista, é cristão, você segue a Cristo, e de repente quando está pertinho, Deus fala para você: você não vai para o céu. Parece um Deus que tortura. Tudo que eu fiz não tem valor. Não. Você não é salvo pelas obras, pelo que você fez. Você tem que ser uma bênção, porque Deus é uma bênção na tua vida. Deus parece que tortura Moisés: ó, sobe, você vai olhar, mas você não vai para lá, você vai morrer. Ele já tinha abençoado o povo, já tinha feito tudo. Capítulo 34, verso 1. Então Moisés subiu das campinas de Moabe, e o Senhor lhe mostrou lá no monte toda a terra, e lá em cima só Moisés e Deus. Verso 4, disse-lhe o Senhor: está vendo? Essa é a terra que eu prometi, terra que mana leite e mel, terra de felicidade eterna, paz. Eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, e a toda a descendência de Abraão. Eu quero que você veja com os próprios olhos, e não irás para lá. Deus pegou Moisés e falou: você está vendo? Subiu no monte, com Moisés, só Deus e Moisés. Amados de Deus, é você e Deus, e Deus está ao teu lado. Você pode ver, pode acreditar ou não, pode sentir ou não, Ele está do teu lado, caminhando cada trecho da jornada. Eu acho que foi o trecho mais difícil dos 40 anos de peregrinação, porque Moisés estava subindo e sabia que iria morrer no monte, e chega lá em cima. Não sei se Moisés foi em silêncio como Abraão quando foi com Isaque para sacrificar seu filho, eu não sei, mas se Abraão ficou em silêncio, chegou lá em cima, Deus disse: Abraão, olha toda a terra da promessa, um lugar que manava leite e mel. Parece que Deus tortura. Olha, está vendo? Eu prometi, mas tu não irás para lá, porque prevaricastes contra mim lá no início da jornada. Você já pensou se Deus chegasse para mim e para você e falasse assim: nesses anos todos que você tem caminhado comigo, você não irá para o céu. Lembra daquele pecado? Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? Você pecou contra mim, prevaricou. Por causa daquele pecado, você não irá para o céu. Será que eu estou falando para alguém que tem um pecado que pode tirar o céu de você, a Canaã celestial?
Será que eu estou falando para alguém que está cometendo algum pecado que pode tirar você do céu? Amados de Deus, você quer morrer aqui nesse planeta? E quer perder Canaã celestial? Abandone seu pecado. Abandone. Se você nunca se arrependeu e nunca confessou, confesse. Só você e Deus, não precisa ninguém saber. Só você e Deus. Caminha com Ele um trecho, sobe o monte, vai para um lugar sozinho, resolve isso com Deus, mas não deixa um único pecado tirar você de Canaã celestial, porque Deus quer te salvar. Amém ou não amém? Não brinca. Moisés, um único pecado, há 38 anos, há 40 anos atrás, Deus disse: por causa daquele pecado, prevaricasse contra mim. Sabe qual foi a prevaricação? O povo murmurava e reclamava do pastor. Isso é normal em todas as épocas. O povo de Deus é igual em todos os tempos. A gente gosta de murmurar e de reclamar. Sempre tem alguém culpado da nossa situação, da nossa tristeza. A gente sempre gosta de dar pitaco em tudo. Somos especialistas em tudo, inclusive em igreja, em tudo, né? Ministério, em liderança. A gente é especialista, só reclama. Porque às vezes nossa necessidade não está sendo atendida, então a gente gosta de reclamar da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Entende? A gente gosta de reclamar. Moisés, o povo reclamava, Moisés foi para Deus porque ele não discutia, ele não brigava com o povo de Deus. Moisés não brigava, não discutia. E ele, silencioso, ele foi para Deus: Senhor, eu não aguento tanta reclamação, tem misericórdia de mim. O povo está reclamando que não tem água, que eu trouxe eles para morrer no deserto, que o Senhor e eu me colocou aqui para matá-los no deserto. O povo está reclamando. E Moisés chora as mágoas para Deus. Se você tem algo para reclamar, reclama para Deus. Chora as tuas mágoas para Deus. Não reclama de ser humano, não. Vai resolver com Deus. E Deus disse: Moisés, não é de você que estão reclamando. O que o povo quer? Água. Eles estão dizendo que eu trouxe eles para matar de fome e de água, de sede. Pensa no deserto, 5 milhões de pessoas. Como é que faz para dar água? Cava um poço? Hein? Como é que faz? Porque acabou a água que eles trouxeram nos cântaros, nos jarros. Acabou, eles estavam caminhando já há semanas pelo deserto. E agora como é que faz? Deus disse assim: eu sou a rocha. E quando você vai na orientação profética, a revelação profética, Ellen White escreveu o Pentateuco. Você já parou para pensar que na orientação profética, a mensageira do Senhor também escreveu um Pentateuco? Patriarcas e profetas, profetas e reis, desejar de todas as nações, Atos dos Apóstolos e o grande conflito. De eternidade a eternidade, as orientações proféticas e os comentários bíblicos. É o melhor comentário bíblico inspirado por Deus, esses 5 livros Pentateuco. E lá no Pentateuco, escrito pela mensageira do Senhor, através da orientação profética, do dom profético, Ellen White escreve no livro Patriarcas e Profetas, que havia uma rocha que acompanhou o povo de Israel pelo deserto, durante toda a trajetória, durante os 40 anos. Mas que rocha! Você já viu uma rocha por aí andando, acompanhando a igreja? Alguém já viu uma rocha se movendo? Ainda mais um deserto, uma rocha pesada, atola na areia. Alguém já viu? A revelação profética diz que havia uma rocha. E eu tenho uma edição do Patriarcas e Profetas, antiga, do meu avô, uma herança, quando meu avô morreu no deserto desse planeta. E eu tenho lá uma imagem, assim, uma pintura de uma rocha com o rosto de Jesus. É uma edição muito antiga, de mais de 50 anos atrás. E Ellen White comenta que o próprio Cristo era a rocha que acompanhava, mas até então não havia sido
derramado a água da vida ainda. E Deus diz: vai lá, fala a rocha e dê água para o povo, para eles verem o milagre. Moisés, chateado, porque a gente fica chateado quando criticam a gente, entende? Pastor, dói na gente, dói. Se você critica demais o pastor e ele fica sabendo por alguma razão, e com dor na alma, assim, magoado, ferido, Moisés pega o cajado e vai diante do povo e diz assim: vocês estão reclamando de mim? Ele, nervoso, irritado, ele pega o cajado e diz: vocês querem água? Querem ver? Querem ver? Vocês querem que eu dê água? Está aqui, ó. Pá! 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 E daquela rocha pela primeira vez, com uma cachoeira de água cristalina e pura, porque Jesus é a água da vida. Prevaricaste contra mim e não santificastes o meu nome. Ele deveria falar a rocha e ele feriu o próprio Cristo, porque ficou nervoso, irritado, estressado. Ah, meus irmãos, meus amigos, você que nos assiste, se a gente perdesse, fosse perder o céu, porque ficamos nervosos e ferimos alguém, e nos exaltamos, e ofendemos e machucamos. Quantas vezes você machucou teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, teus amigos? Quantas vezes você ficou nervoso, estressado, reclamou? Quando você sai, alguma coisa não dá certo e você descarrega em alguém. Toda vez que você faz isso, você fere a Cristo, você fere uma pessoa, você machuca alguém. E você pode perder o céu por isso. Moisés perdeu Canaã. Não parece um Deus duro? Quantas vezes você já ficou nervoso, irritado? Ah, meus irmãos, sempre que eu li isso aqui, eu pensava assim: Senhor da glória, por causa de um único pecado, e eu olho para a minha vida, misericórdia, não consigo nem contar. Não tem como contar. Entende? Amados de Deus, disse-lhe o Senhor: olha, assim morreu ali Moisés, e o Senhor o sepultou. Ainda tinha saúde, mas o Senhor o fez dormir. E os filhos de Israel prantearam durante 30 dias, choraram de saudade. Não é assim às vezes? Depois que o marido morre, a esposa morre, os filhos, os pais morrem, eles não viram pessoas sábias, maravilhosas, homenagens nos funerais, lágrimas de dor e saudade. Precisa esperar morrer para a gente demonstrar a importância que as pessoas têm. O povo chorou durante 30 dias de tristeza e de saudade. E sabe, a mensageira do Senhor na revelação profética, Ellen White, escreve e diz assim: se Deus tivesse revelado o lugar onde ele sepultou Moisés, o povo de Deus teria idolatrado a sepultura, teria feito ali um lugar de culto e adoração a Moisés. Amados de Deus, toda vez que você ficar nervoso, que você fere, machuca, ofende, você fere o próprio Cristo, e você pode perder o céu por isso. Peça perdão às pessoas, peça perdão a Deus. Amados, Deus parece um Deus cruel, não deixou Moisés ir para Canaã. Mas Deus não é cruel, sabe por quê? Porque Ele está sempre um passo à frente, preparando algo melhor para nós. Quando você vai lá com Jesus, Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração, você vê Moisés e Elias ao lado de Cristo, dizendo para Cristo: Senhor, não desista, nós precisamos do teu sangue, da tua graça, da tua misericórdia, do teu sacrifício. Tu és o Cordeiro de Deus. Senhor, não desista. O que fazia Moisés ali e Elias? Ellen White comenta que Moisés representa aqueles que morreram em Cristo e que serão ressuscitados e estarão na Canaã celestial. Amém? Você tem alguém que morreu em Cristo, que você tem saudade? Ah, eu tenho. Eu tenho meu avô, meu pai, meus avós.
Fiz o funeral do meu pai. Você acha que eu quero fazer sermão fúnebre de alguém mais da minha família? A minha mãe está com 78 anos. Mais fraquinha. Você acha que eu quero fazer sermão fúnebre da minha mãe? Eu tive que pregar no caixão do meu pai. Coloquei a minha Bíblia no peito do meu pai. O caixão foi o púlpito. Você acha que eu quero fazer isso de novo? Quanto tempo você mais quer ficar aqui? Parece que é um Deus... Foi duro com Moisés? Não foi, porque ele está à frente preparando algo melhor. Porque Moisés, o que ele fazia lá no Monte da Transfiguração? Vivo. Aí você vai em Judas, a carta de Judas, não Iscariotes, o outro discípulo Judas. E você vê lá, diz assim, Miguel, o diabo lutou com Miguel, quando Miguel foi ressuscitar Moisés. Por quê? Porque Deus, em algum momento, logo após o sepultamento, depois do sepultamento, depois do sepultamento de Moisés, em algum momento o próprio Cristo, a rocha, a água da vida, veio ressuscitar Moisés. E quando Cristo ressuscitou, o diabo contendeu, você não pode ressuscitar ele, porque ele pecou e morreu. Mas Cristo disse, eu vou morrer por ele, eu vou derramar o meu sangue no lugar dele. Mas você ainda não morreu, não importa. Todos os que creram no Cordeiro e no sangue do Cordeiro do Antigo Testamento foram salvos pela fé no Cordeiro que havia de vir. E Moisés tinha fé no Cordeiro que havia de vir e ser morto e derramar seu sangue. Aquilo era tudo um simbolismo de Cristo. E todos os que aceitaram a Cristo, o Cordeiro de Deus, são salvos pela fé no Cordeiro de Deus que morreu. Ou no Cordeiro de Deus que morreria, ou no Cordeiro de Deus que morreu. Todos aqueles que morreram antes da morte de Cristo ou depois, que creram no sangue do Cordeiro, serão ressuscitados e estarão no céu. Amém ou não amém? Então Cristo disse, não importa, é pela fé no Cordeiro de Deus que vou derramar meu sangue no futuro. Por isso vou ressuscitá-lo. Por isso Moisés estava no céu. Será que Deus é duro ou Ele está na frente preparando algo melhor? Deus está à sua frente, à minha frente, preparando sempre algo melhor. Quando Cristo ressuscitou Moisés, eu imagino que Cristo disse, Moisés ressuscitou, olhou para Cristo e Cristo disse, eu vim te devolver a vida, mas agora a vida eterna. Eu vim para te levar para Canaã, mas não terrestre, para celestial. Moisés, Deus não levou para Canaã terrestre, porque eu levaria para Canaã celestial. Não importa se você cometeu um pecado ou muitos, Deus está à minha frente, à sua frente, preparando o céu para você. Creia nisso. Se achegue a Cristo. Sabe, irmãos, agora chegou a hora de um convite especial para você, mas eu quero contar algo especial. Às vezes eu e você passamos por situações que nos causam muita dor, sofrimento, decepção, lágrima, angústia, solidão, amigos, morte. Não importa o momento que você está vivendo, mas a gente sempre vai viver momentos difíceis na vida até que Cristo volte. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que Cristo Jesus está preparando algo melhor para nós. Ele está sempre à frente. Quando eu senti o chamado de Deus para estudar teologia, eu fui comportar lá no Oeste Catarinense. Minha esposa estava grávida de 7 meses. E Deus me levou para Chapecó, 700 quilômetros de distância. Eu deixei ela grávida. Eu nem tinha feito vestibular para teologia, nunca tinha sido sonhado em ser pastor. Mas Deus me levou para lá de maneira sobrenatural, chamado assim. Eu não tenho tempo para contar para vocês. Foram muitas coisas sobrenaturais. E eu não tinha como dizer não, e eu fui, com fé. E quando cheguei lá, comportando na cidade de Curitibanos, fui para Curitibanos. Peguei um ônibus e fui. Quando cheguei em Curitibanos,
Um dia depois chegou um outro colega. Eu encontrei ele e falei: e aí, rapaz, o que você está fazendo aqui? Ficamos hospedados numa escola, numa creche da prefeitura. Ele falou, ele era de Joinville, eu também, eu o conhecia. Ele convertido há poucos anos. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu me senti o chamado de Deus, vou estudar teologia. E você, maninho? Eu falei: eu também. Comportamos ali alguns dias e depois ele foi embora. Ele e a esposa tinham 2 filhinhos. O Eduardo, que tinha uns 3 aninhos na época, 3 ou 4 anos, e mais a outra filhinha. Eu fui estudar teologia, não nos vimos mais, não nos encontramos, os caminhos seguiram, mas não o encontrei na faculdade de teologia. Quando eu estava ali no 2º ano da faculdade, no 3º ano da faculdade, eu estava vendendo desenhos animados bíblicos, na época uns desenhos lindos, e eu lembrei dele, eu falei: ele tem 2 filhinhos. Aí procurei descobrir o endereço aqui em Santa Catarina. Eu vim de férias, passei na casa dele, mostrei a coleção de desenhos animados. Ele prontamente, ele e a esposa ficaram com uma coleção, e eu disse: mas por que você não foi estudar teologia? Ele disse: porque eu senti que Deus queria que eu fosse um pastor na igreja local. Eu falei: como assim? Deus queria que eu fosse um ancião de igreja, um pastor ao lado do pastor distrital. Eu entendi que Deus queria que eu fosse um pastor de uma igreja local. Eu falei: tá ótimo, o importante é servir a Deus e abençoar a sua igreja, o seu povo. Vendi, fui embora. Ele disse: olha, eu vou depositar o dinheiro, deixa a tua conta. Eu falei: tá bom. Voltei para a faculdade. Passaram-se alguns meses, nada do dinheiro na conta. De repente eu recebo uma carta. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Recebi uma carta. Nessa carta eu abri e comecei a ler, e dizia assim: querido amigo Maninho, é com tristeza no coração que eu escrevo essas linhas. Me desculpa pela demora, mas é que o nosso pequeno Eduardo, de 5 anos, dormiu no Senhor. E na carta ele dizia: às 9 horas da noite, o Eduardo começou a ter febre. Nós o medicamos de madrugada. O nosso pequeno Eduardo, a febre não dava trégua. Levamos para o hospital. Ele foi atendido às 7h30 da manhã. E por volta das 9h30 da manhã, o Eduardo não resistiu e morreu. Nós o sepultamos. Nós não entendemos por quê. Eu tenho orado e chorado para Deus, eu não entendo o porquê. Mas eu tenho a esperança de encontrar, eu e minha esposa temos a esperança de encontrarmos o nosso pequeno Eduardo em Canaã celestial, na manhã da ressurreição. Amados de Deus, eu li aquelas palavras. Quando fui de férias em julho, a primeira coisa que eu fiz, passei na casa deles. Passei e os visitei. E novamente ali eu pude sentir a dor, porque a minha filha tinha apenas 3 aninhos de vida. Eu pude sentir a dor dos pais, as lágrimas ainda rolavam. Tinha poucos meses da morte do Eduardo. Orei com eles e perguntei: como vocês estão? Eles falaram assim: a gente não entende o porquê da morte do Eduardo e do sofrimento, mas temos a esperança de ver o Eduardo e de viver com ele em Canaã celestial. Oramos, nos despedimos. Alguns anos se passaram, eu já pastor em Goiás, vim passar férias em São Francisco do Sul, como sempre o fazia. Deixava a minha esposa ali, com a minha esposa, meus filhos, na casa dos meus pais, e eu estava na igreja central sentado. De repente passa uma mãe com um menino nas mãos, um menino de 2 aninhos. Eu olhei, xerox do Eduardo. Olhei a mãe do Eduardo.
Pensei, mas onde está o pai? Fiquei ansioso para na saída do culto encontrá-los e abraçá-los. Os procurei, os abracei e disse que saudade de vocês. E aí estava a menina e o pequenino, xerox do Eduardo, uma cópia perfeita, irmãos. E eu perguntei, quem é esse menino? Eles olharam para mim com um sorriso e falaram assim: Deus nos deu esse filho para nos confortar e aguentar firme até a volta de Jesus. Deus sempre dá um jeito de nos confortar de alguma forma, porque Ele está sempre à frente. E eu disse a eles, mas ele é xerox do Eduardo. Eles sorriram e começaram a chorar. Foi esse o jeitinho de Deus nos confortar. Sabe, queridos, você que nos assiste, você que está aí em cima, às vezes você acha que o sofrimento, a dor, a angústia que você está passando, você não entende o porquê, e você se pergunta e diz, Senhor, por quê? Você não tem a resposta, mas Deus está à frente e Ele vai confortar você, mas acima de tudo Ele está preparando algo melhor para mim e para você. Se as coisas estão difíceis, aguenta firme. Se não está fácil, aguenta firme. Se tem dor, aguenta firme, porque o que nos espera é Canaã celestial. O que nos espera é um Deus que ressuscitará Eduardo, nossos familiares, aqueles que dormiram no Senhor. Mesmo que você não entenda os porquês, confia no Senhor. Eu vou chamar o grupo para cantar agora e depois nós vamos orar. Que Deus abençoe você, a tua jornada. Apegue-se com Cristo Jesus. Não desista. Saia sós com Deus e continua a tua jornada, que Deus vai continuar conduzindo você.
ficar em pé para orar? Senhor Deus, em nome de Cristo, te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos confortar com tua palavra. E te louvamos porque o Senhor faz brotar a chama da esperança, da graça, da misericórdia e da salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame teu Espírito, traga paz, força, perdão, força, fé e coragem, para que o povo de Deus, cada um que está aqui, que nos ouve e que ainda ouvirá, não desista da sua jornada e da sua caminhada, mesmo não entendendo os porquês do sofrimento, da dor, da forma como Deus conduz, como o Senhor conduz a nossa vida, mas que a gente confie que o Senhor está preparando o conforto, mas também preparando um novo céu e uma nova terra. Em nome de Jesus, amém.